A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como tem sido o seu nível de relacionamento com Deus? Qual é o nível de profundidade do seu relacionamento com Deus? De que forma você tem buscado Jesus? De nada adianta eu ir à igreja, me emocionar com a palavra, ser tocada pela palavra, me derramar em lágrimas nos louvores, mas o relacionamento com Deus não acontecer diariamente na minha vida. De nada adianta eu ter conhecimento da palavra, mas não ter relacionamento com Deus. De nada adianta eu conhecer a Bíblia de ponta cabeça, mas não me relacionar com Deus, não ter intimidade com Deus. Eu preciso buscar Jesus todos os dias. Não é aos domingos nos cultos, não é a cada 15 dias quando eu vou na igreja, não é uma vez por mês, a cada 7 dias, 3 vezes na semana, é todos os dias. O relacionamento com Deus é diário. Eu preciso abrir mão, renunciar. E o quanto a gente está disposto a renunciar por Cristo? E de que forma nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus? De que forma nós criamos intimidade com Deus? Em primeiro lugar, pela palavra. Em primeiro lugar, pela sua palavra. Nós só vamos nos aprofundar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus através da sua palavra. Depois, pela consciência. Quando o nosso consciente falar mais alto. Quando Deus falar com a gente através da nossa consciência. Também pelas dificuldades. Pelas dificuldades é muito comum nós nos chegarmos a Deus pelas dificuldades. As pessoas buscam Jesus muito através das dificuldades. E na verdade as dificuldades, elas são uma oportunidade para nós nos aproximarmos de Deus. Porque muitas das vezes são as que a gente busca Deus diante das adversidades. A gente acaba criando forças para buscar uma palavra, buscar o acalento de Deus, né, o acolhimento ali, e através das dificuldades, das adversidades diárias. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E também pelos sonhos. Os sonhos também é uma forma onde Deus se manifesta para nós, através de sonhos. Através de pessoas também, Deus se manifesta muito, fala com a gente muito através de pessoas. E de que forma nós estamos aptos para ouvir a voz de Deus? De que forma que a gente consegue ouvir Deus falar conosco? Conforme nós nos aprofundamos no relacionamento com Ele. Conforme nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, é que nós conseguimos estarmos mais abertos para ouvir a voz de Deus. Ouvir Ele se manifestar, ouvir Ele falar conosco. Ou seja, através de sonhos da nossa consciência, através de pessoas. Mas a gente só consegue ouvir Deus se manifestando na nossa vida na medida que a gente aumenta o nível de profundidade com Ele. E o relacionamento com Deus, ele não acontece somente quando eu estou na igreja, somente quando eu estou ali de joelhos orando no meu quarto, ou seja lá onde for, ou nos encontros religiosos. O relacionamento com Deus acontece todos os dias, diariamente. São nas minhas renúncias diárias. São naquelas coisas que eu abro mão para estar na presença do Senhor. São nessas renúncias de mim mesma
Aí que eu consigo me aprofundar mais no relacionamento com Ele. Aí que eu consigo ter mais intimidade com Jesus. Porque de nada adianta eu saber a Bíblia de ponta a ponta, estar todos os dias na igreja, mas não ter um relacionamento diário com Ele. O conhecimento é muito importante. O conhecimento do Evangelho é importantíssimo. Mas antes do conhecimento, eu preciso ser apresentada ao amor de Cristo. Eu preciso amar a Deus acima de tudo, porque somente o amor de Jesus é capaz de nos transformar. É através do amor de Cristo que eu vou ser transformada, que eu vou moldar o meu caráter, que eu vou alinhar os meus planos, alinhar as minhas vontades, as vontades de Jesus. É somente o amor de Jesus que nos transforma. Jesus, ele faz a gente ser o que a gente não é. E é a partir daí, desse amor, que a minha busca por ele vai aumentar. É a partir desse amor que a minha busca por Jesus vai ser maior. É a partir desse amor que o nível do meu relacionamento com Deus vai aumentar. É a partir desse amor que eu vou conseguir renunciar às minhas vontades. É a partir desse amor que eu vou conseguir abrir mão das minhas vaidades, do meu orgulho. É a partir desse amor que eu vou conseguir moldar o meu caráter ao mais parecido com o caráter de Jesus. É somente através do amor de Cristo que a gente é capaz de nos transformar. É somente através do amor de Jesus que a gente consegue chegar a Deus, nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Ele, ter intimidade com o Pai. Quem ainda não conheceu Jesus, quem ainda não conseguiu amar Jesus verdadeiramente, não consegue chegar a Deus, não consegue entender o que é renunciar a si mesmo pelo amor de Cristo. A gente, quando conhece Jesus, quando amamos Jesus verdadeiramente, quando nós somos transformados por Jesus, nós conseguimos entender a nossa condição de pecadores. E por isso, a partir disso, nós passamos a renunciar muitas coisas do mundo, abrir mão das coisas do mundo por Ele, porque Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. Então, o mínimo que nós devemos fazer é renunciar por Ele. E não é uma obediência por obrigação, não, tá? Muitas vezes o cristão ele é visto como sendo proibido de fazer as coisas. Você não pode isso, é proibido aquilo, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o amor de Cristo, ele nos transforma. Jesus, ele faz a gente ser aquilo que a gente não é. O amor dele nos constrange, nos transforma de tal forma que nós não conseguimos mais ser aquele velho eu. Nós passamos a ser novas criaturas, com novos hábitos, com novas vontades. E Deus, ele nos ama de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o seu povo tanto que ele teve misericórdia de nós. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada do que a gente tem. Nada do que a gente possui aqui na terra nós merecemos. Nós somos frutos do pecado. Mas Deus, com a sua misericórdia divina, nos deu a chance de estarmos aqui louvando a Ele em meio às adversidades, em meio ao sofrimento. É um privilégio nós estarmos aqui adorando a Deus em meio ao sofrimento, em meio às adversidades. É um privilégio, é uma chance que nós temos. Então, o meu nível de relacionamento com Deus, ele não se dá a partir do que eu mostro parecer ser. Não se trata da minha aparência, de como eu me visto, do que eu tenho, do que eu possuo, da minha casa. Não se trata do que as pessoas veem em mim. Se trata de qual é a forma que eu busco Jesus, de que maneira eu tenho buscado Jesus.
qual é o nível da minha sede e da minha fome pela presença do Senhor na minha vida. A intimidade com Deus, a profundidade do nosso relacionamento com Ele se dá diariamente, se dá todos os dias, se dá através das minhas renúncias, do meu comportamento, das minhas atitudes, da minha fala. Então a minha intimidade com Deus, ela só vai aumentar de nível quando o meu amor por Ele aumentar de nível. Quando eu for tão apaixonada por Jesus que eu vou pedir para Ele que eu seja transformada por Ele. Porque muitas das vezes a gente tem medo de pedir. A gente tem medo de pedir para Deus, pedir para Jesus nos transformar. A gente tem medo de pedir para Deus para que Ele nos mude. Porque a gente ainda é apegado aos nossos velhos padrões. A gente ainda é apegado, preso às nossas vaidades. E eu não falo de vaidade de usar um brinco, se arrumar, ter uma aparência boa, colocar um cordão, uma maquiagem. Não é essa a vaidade. É a vaidade da alma. O quanto a gente está disposto a abandonar essas vaidades para estar na presença de Deus, para ter intimidade com Ele. O quanto a gente está disposto a renunciar às coisas do dia a dia por Ele. Porque o que nos aprofunda o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, são as coisas diárias, são as renúncias diárias, é o nosso comportamento diário. O nosso relacionamento com Ele acontece todos os dias. A inveja, a raiva, a fofoca, a maledicência, o comportamento mesquinho, o egoísmo, todas essas coisas que acontecem no ordinário, são as renúncias que a gente precisa fazer para estar com Ele, estar na presença do Senhor. Para que nós alcancemos níveis maiores das bênçãos de Deus para a nossa vida, nós precisamos aumentar o nível do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos aumentar o nível da nossa profundidade, da nossa intimidade com Ele. Não pense não que você vai aumentar o nível do relacionamento com Deus na igreja. Não pense não que você vai aumentar o nível de relacionamento com Deus pregando para as pessoas, falando de Jesus para alguém. Isso é muito edificante. Mas antes de falar de Jesus para alguém, a gente precisa falar com Jesus. Não pense que você vai aumentar o nível de relacionamento com Deus chorando pelas dores do seu passado. Não pense que você vai aumentar o nível de relacionamento com Deus se emocionando pela palavra que você escuta. Você vai aumentar o nível de relacionamento, de intimidade com Deus na medida que você usar na sua vida aquilo que você escuta. Na medida que você renunciar às coisas que não agradam a Deus. Quando você abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho, da sua inveja, quando você abrir mão das coisas pequenas do mundo, quando você abrir mão da fofoca, quando você abrir mão da maledicência, quando você renunciar a essas coisas mundanas que não acrescentam, que não agregam, quando você está disposto a abandonar esses vazios que você carrega, o Espírito Santo é suficiente. E esse espaço só cabe Deus. Quando você tiver coragem de pedir para Deus para ser transformada pelo conhecimento da palavra dele, quando você tiver coragem de pedir para Deus te mudar, te moldar ao caráter dele, quando você tiver coragem e disposição para ter responsabilidade de renunciar, de abrir mão, para ter a presença do Senhor na tua vida. Aí então, o nível de relacionamento com Ele vai subir de nível. Tenha fome, tenha sede da presença de Deus na sua vida. Só Jesus é capaz de te transformar. Só Jesus é capaz de fazer você ser aquilo que você não é.
Só Jesus é capaz de moldar o seu caráter, de te mudar para melhor. Busque pela presença dele. Busque caminhar debaixo da palavra de Jesus. Só depois de nos arrependermos, só depois de nós aumentarmos a nossa fé, só depois de nós conhecermos a Jesus e amar a Jesus, esse amor que nos constrange, que nos transforma, é a partir daí que nós nos tornamos obedientes a Ele, com alegria. E eu estava assistindo um podcast agora com a Karina Bach, do testemunho do pastor Júnior Rostirola. Ontem ele esteve aqui na igreja, trouxe um testemunho emocionante, impactante sobre a vida dele. Um testemunho de vida, assim, de persistência, de coragem, de renúncias, de seguir a Jesus, de amor a Jesus. Um testemunho de que só o amor de Cristo nos transforma, nos salva. E eu me peguei pensando sobre o quanto é grande o amor de Deus por nós, que a misericórdia dele é tão grande por nós, que nós temos a chance de conhecê-lo, de segui-lo. Não desperdicemos essa chance. E às vezes a nossa vida ela é tão tranquila, nós temos a chance de conhecer Jesus, de buscar mais a Jesus na alegria. Tantas pessoas têm uma vida tão medíocre, uma vida tão miserável, uma vida tão sofrida. Às vezes nós temos a chance de conhecer a Jesus na alegria, nas partes boas. Por que buscar Ele só nas adversidades? Por que buscar Deus só nas batalhas, só nas tribulações, só nos momentos de sofrimento? Por que não buscar Deus nos momentos bons, nos momentos de alegria, quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo? Por que esperar perder as coisas, perder pessoas? Por que esperar vir as tempestades para buscar Deus? Por que nós nos enganamos com o brilho ilusório e passageiro das coisas do mundo? Por que nós nos permitimos nos preencher de sentimentos vazios, de coisas passageiras? Por que nós nos permitimos esses sentimentos, essas sensações, esses enganos, esses desvios do mundo? Por que nós nos permitimos isso? Por que não escolher ser preenchido pelo amor de Jesus? Por que não escolher ser preenchido pela presença de Deus nas nossas vidas? Por que nos enganar com o brilho passageiro do mundo, que depois, mais adiante, vai nos causar um vazio enorme? E eu não estou dizendo aqui que nós temos que largar tudo o que temos e sair vivendo como os discípulos de Jesus viviam. Não estou fazendo apologia à pobreza, mas eu estou querendo colocar aqui o porquê que nós damos tanta importância para tantas coisas passageiras, ilusórias do mundo, e não damos a mesma importância para as coisas de Deus. Por que nós nos importamos tanto com as vaidades, com o brilho ilusório e passageiro das coisas do mundo, e não damos essa devida importância para Deus, para as coisas que vêm do alto, que permanecem em nós e que nos levam para o reino dos céus? Então eu deixo aqui esse questionamento. Qual é o nível que você tem tido de relacionamento com Deus? De que forma você tem buscado a Jesus? Você tem se permitido ser usada por Deus para Ele ser revelado através de você? Você tem se permitido ser usada por Deus para que Ele alcance pessoas através de você? Você tem se permitido ser transformada por Jesus de tal maneira que Ele possa te usar para as obras dele? Medite sobre essa palavra. Eu espero que algo faça sentido para você.